Fala galera, boa tarde, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para mais um vídeo do nosso canal Deixa de História, deixa não, vamos aprender. Galera, entramos na reta final da Idade Média, show? E hoje vamos falar um pouquinho da famosa Guerra dos 100 Anos, né? Que não durou 100 anos e todo mundo sabe disso. Na verdade, durou 116 anos, certo? O período dessa guerra foi de 1337 até 1453. Galera, calma, meu irmão, que também não foram 116 anos de guerra ininterruptas, não. Houveram várias pausas, inclusive vai atravessar aí outros fatos históricos, né? Outros grandes momentos históricos, como as cruzadas, né? A peste negra, beleza? A formação ali de alguns estados, nações, certo? Estados nacionais, países, ok? Então é uma guerra assim que vai levar bastante tempo e acabou que transformou aí, reconfigurou o mapa da Europa. Volto a dizer, as fronteiras são móveis, segura essa. Galera, o início da Guerra dos 100 Anos, na verdade é uma guerra que ocorre ali entre a França e a Inglaterra, a princípio por questões dinásticas, né? A França ali, ela estava sem um sucessor, sem uma linhagem direta para ocupar o trono, e nessa vacância, duas pessoas disputaram o trono ali da França, que foi o Felipe de Valois, né, que ficou batizado como Filipe VI, e do outro lado temos Eduardo III, da Inglaterra. Então o cara vai reivindicar o trono francês, mesmo sendo rei da Inglaterra. Professor, como assim? Por que ele pode reivindicar? Porque ele era neto do antigo rei, né? O Carlos IV, esse que faleceu. Então ele vai usar essa linhagem, no caso materna, para ocupar o trono. Obviamente a França não vai permitir, né? Não vai concordar com isso. Eduardo III fica meio chateado, mas depois ele concorda e o início da treta, da briga, não é nem por aí. Do outro lado, Felipe de Valois, que vai ser batizado como futuro rei, né, da França, sendo agora Filipe VI, né, e ele era sobrinho, primo, né, mas fazia parte dessa linhagem também do último rei. Galera, aprendemos que na Idade Média, antes do surgimento dos grandes reis, né, dos grandes reinos, nós acabamos definindo quem manda e quem obedece na nobreza como o suzerano e o vassalo, beleza? Precisamos entender isso para explicar um pouco esse contexto. Por quê? Porque apesar de Filipe VI ser o suzerano, Eduardo III acabava administrando algumas regiões ali que pertenciam à França naquele período, que é a região de Flandres, uma região muito importante para a Inglaterra por causa dessa conexão com o mar. E só que Eduardo III, ele não era o dono daquelas terras, no caso ele era um vassalo de quem? Do suzerano. Qual o suzerano? O rei da França, Filipe VI, até aí de boa, sem problema. Só que com o passar do tempo, Filipe VI ele vai para cima, ele acaba querendo confiscar, tomar mesmo as terras ali que estavam sendo administradas pela Inglaterra. Eduardo III não vai aceitar e aí começa o início dessa grande guerra, beleza? Aí é dividido em algumas fases, nessa primeira recebe o nome de Eduardo, né? A fase eduardiana. Galera, por quase metade desse conflito, ou até mais, a Inglaterra leva melhor. Ela consegue até capturar um dos reis franceses, né? Por exemplo, João III, né? A própria coroação dos futuros reis da França não acontece mais no seu, vamos dizer, no seu lugar sagrado, que era a Catedral de Reims, beleza? Justamente porque estava tomada ali pela Inglaterra. Então, cara, a França basicamente estava derrotada, estava quase levantando bandeira branca, já em desistência, até que surge uma figura muito simbólica, muito importante. E olha só, mulherada, você que está assistindo o meu vídeo, né? É hora de te apresentar mais uma referência, beleza? É a famosa Joana d'Arc, certo? Ela, a princípio,
comanda algumas tropas ali, ela fica à frente, né, de parte do exército, e é ela quem consegue aí essa revanche francesa. Cabe um vídeo só para ela, porque ela acabou sendo transformada numa santa, né, a Santa Joana d'Arc. Inclusive lá na escola no qual eu dou aula, estava falando sobre ela durante uma das minhas aulas, e uma das minhas alunas, né, tem ela como protetora. Muito interessante isso aí. Hoje ela é a padroeira da França. O seu fim, né, um fim bem trágico, porque ela é capturada pelas tropas inglesas, vão condená-la numa espécie de inquisição forjada, né, ela é queimada viva, ela tinha algumas visões. E aí vão julgar que essas visões dela é coisa do demônio e tal, e vão executá-la, né? Vão queimá-la. Tempos depois, né, o Papa vai pedir perdão, reconhece as suas ações, né? E acaba santificando ela, certo, gente? Então, depois a Igreja Católica, não foi nem bem a Igreja Católica, né? Isso aí foi mais por questões políticas, né, gente? Eles queriam ali mexer com o psicológico, com a mente da França após a morte de Joana d'Arc. E também não dá para se prender muito nela, porque, galera, é uma mulher liderando um exército na Idade Média. Então, assim, a gente tem que tomar algumas cautelas para não cometer alguns anacronismos. Show? Então, gente, é ela quem consegue dar essa reviravolta. A França consegue reconquistar os seus territórios, consegue reconquistar a Catedral de Reims, enfim, consegue expulsar os ingleses de volta lá para o seu Reino Unido, para a sua Inglaterra, e no ano de 1453 tem o fim aí dessa Guerra dos 100 Anos, tá, galera? Obviamente há vários pontos que podemos abordar, mas a intenção é que os vídeos não fiquem muito longos, né? Então eu vou parando por aqui, e é isso. Valeu, até a próxima!